Os gritos ecoavam pelos corredores do Tribunal Federal, mas ninguém ousava interferir. No meio do tumulto, uma mulher negra, elegante num conjunto branco impecável, era empurrada contra a parede por dois policiais. Um deles segurava seu braço com força desnecessária, enquanto o outro pressionava seu rosto com agressividade, ignorando completamente os olhares perplexos ao redor. Ela não reagia com violência. Apenas cerrava os dentes, mantendo a coluna ereta como se já soubesse que aquilo não era apenas um erro, era um teste. Do outro lado do saguão, advogados, jornalistas e funcionários observavam em silêncio, alguns fingindo não ver, outros sacando os celulares para registrar. Nenhum crachá visível, nenhuma autoridade reconhecida. Para os dois agentes, ela era só mais uma mulher negra fora do lugar. Alguém que deveria ser retirada dali antes que causasse problemas. O preconceito agia mais rápido que qualquer protocolo. Mas ela não recuou. Nem quando foi empurrada na frente das câmeras, nem quando disseram para ela sair dali imediatamente. Sua respiração era medida, os olhos fixos, firmes. Ela sabia o que vinha depois, e esperava por isso, porque o que aqueles dois homens ainda não sabiam, o que nenhum dos presentes imaginava, era que a mulher algemada diante deles não era uma intrusa. Ela era o motivo de todos estarem reunidos naquele dia. Faltavam exatos 6 minutos para o início da audiência. E quando a porta da sala principal se abrisse, ela não estaria mais do lado de fora, sendo empurrada. Estaria à frente da sala, com a toga nos ombros, assumindo seu posto como juíza titular do caso mais importante daquele mês. Ela não queria vingança, queria que todos vissem, porque naquele tribunal, naquele instante, o peso da justiça ia finalmente mudar de lado. Ela caminhou com passos contidos pelo corredor lateral, o pulso ainda marcado pelas mãos do policial mais novo, aquele que havia sussurrado, "Não faça cena", ao algemá-la na frente de todos. A porta do gabinete da presidência do tribunal se fechou atrás dela com um estalo seco. Lá dentro, o assessor da corte mal conseguia manter o olhar nos olhos dela. "Desculpe, houve uma falha na comunicação", gaguejou ele, apontando nervosamente para a cadeira de couro ao lado da mesa principal. Ela não respondeu. Apenas tirou do bolso interno do blazer a carteira funcional que os policiais não se deram o trabalho de pedir. Colocou-a sobre a mesa com delicadeza. Em seguida, desabotoou o casaco branco, revelando a camisa formal por baixo. Sem pressa, sem tremer. Quando ergueu o olhar, o assessor já estava abrindo o armário lateral com mãos trêmulas para retirar a toga. A mesma toga que minutos antes poderia ter sido usada como prova de desacato, se estivesse nos ombros dela enquanto era abordada no saguão. Ela a vestiu ali mesmo, sem dizer nada. O silêncio da sala era denso, quase sufocante. Lá fora, os passos apressados de jornalistas e advogados quebravam o clima de tensão que ainda pesava entre aquelas paredes. "A imprensa já está na sala, meritíssima. E os réus também. Estamos apenas esperando a sua entrada." Ela assentiu com um leve movimento de cabeça. "Mande os 2 oficiais que me detiveram permanecerem na sala de audiência. Quero que acompanhem tudo, sem saírem por nenhum motivo." O assessor hesitou. "Meritíssima, são agentes de segurança do tribunal. Eles podem alegar. Eles vão ficar." Dessa vez a voz dela cortou firme, sem margem para dúvidas. "Hoje, a justiça também será aplicada com olhos abertos." Ela atravessou o corredor com a mesma calma com que havia sido arrastada minutos antes. Agora, todos olhavam de novo. Mas não era surpresa ou julgamento, era constrangimento, era medo e vergonha. As portas do tribunal se abriram como num filme antigo. O som das dobradiças ecoou pela sala silenciosa. O juiz anterior havia se aposentado há uma semana. Aquela era sua primeira sessão como titular da 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Os 2 policiais estavam ao lado do púlpito de segurança. Quando ela entrou, os olhos dos 2 travaram nela. Primeiro confusão, depois choque. E, finalmente, o que parecia impossível de sair de suas bocas.
Arrependimento. Ela não desviou o olhar. Subiu os degraus com postura impecável, as dobras da toga fluindo atrás dos seus passos. Parou diante da bancada e olhou para o plenário. O promotor tentava disfarçar o desconforto mexendo em papéis que não precisava ler. O advogado de defesa mantinha os braços cruzados e o olhar fixo no chão. O acusado, um empresário branco alto de terno sob medida, mantinha o queixo erguido como se estivesse esperando outro tipo de juíza. Ela se sentou. Ajustou o microfone. Respirou. Declaro iniciada a audiência de instrução do processo número 466 e 2324 em trâmite nesta vara. As palavras saíram com firmeza, sem nenhum sinal da agressão sofrida poucos minutos antes. Ela não ia dar isso a eles. Não aquele prazer. Enquanto os autos eram apresentados, ela mantinha o olhar intercalando os presentes. Sabia o que todos ali pensavam. Sabia o que cada um tinha suposto quando a viram sendo escoltada no hall de entrada. Nenhum deles pensou em justiça. Pensaram em controle. Vamos ouvir primeiro as testemunhas da acusação, disse depois de consultar rapidamente os autos. E antes disso, quero fazer constar em ata uma observação. O promotor levantou os olhos, surpreso. Esta magistrada foi alvo de abordagem indevida por parte de 2 agentes de segurança deste tribunal há menos de 30 minutos. Não será o foco desta sessão, mas será registrado. Ela olhou diretamente para os 2 policiais ao fundo da sala. Porque não basta corrigir erros depois. É preciso marcá-los enquanto ainda doem. O murmurinho que se formou no fundo da sala foi rapidamente silenciado por um olhar dela. E então o primeiro depoimento começou. Ao longo da audiência, ela conduziu cada palavra com equilíbrio. Dava espaço, mas não abria mão da autoridade. Interrompia quando precisava, mas ouvia mais do que falava. E cada movimento, cada pausa sua, fazia os policiais ao fundo deslizarem um pouco mais para dentro da própria vergonha. Em determinado momento, o réu soltou uma risada abafada ao ouvir o depoimento de uma das vítimas. Algum problema, Sr. Cláudio? Ela perguntou sem tirar os olhos do papel. Não, meritíssima. Respondeu ele, mas sem esconder o deboche na voz. Só achei engraçado o exagero. Ela ergueu os olhos devagar. O que é exagero para alguns é sobrevivência para outros. Sugiro que o senhor pense nisso antes de zombar da dor alheia neste tribunal. O silêncio que se seguiu foi mais barulhento que qualquer grito. Era o peso da autoridade legítima ocupando o espaço de onde, durante anos, se expulsou quem se parecia com ela. Quando a audiência terminou, a maioria saiu calada. Os repórteres não ousaram perguntar nada. As câmeras estavam ali, mas ninguém apertou o botão de gravar. Era como se todos soubessem que aquele momento era grande demais para ser reduzido a manchetes. Ela voltou para a sala privada, tirou a toga com calma e a pendurou no encosto da cadeira. As marcas vermelhas nos punhos ainda estavam visíveis, e ela passou os dedos sobre elas com cuidado. Na porta, o assessor bateu 2 vezes antes de entrar. Os oficiais estão pedindo para conversar com a senhora. Ela pensou por um segundo. Depois assentiu. Traga um de cada vez. O primeiro entrou com os olhos baixos. Era o mais jovem, o que havia segurado seu rosto. Meritíssima, eu... começou. Mas ela ergueu a mão e o interrompeu. Não estou aqui para suas desculpas. Você me viu, me julgou e me agrediu. Seu pedido de perdão não apaga isso. O que você pode fazer é lembrar desse erro cada vez que abordar alguém no seu trabalho. Porque da próxima vez, pode não ser alguém com toga para se proteger. Ele balançou a cabeça, engolindo em seco. Quando saiu, o outro entrou. Mais velho, mais endurecido, mas com os ombros curvados de quem finalmente entendeu que não se pode arrancar respeito à força. Ela não falou, nem ele. Apenas se olharam por longos segundos, e ele saiu em silêncio. Naquela noite, ela chegou em casa, tirou os sapatos na porta e se jogou no sofá. Ligou a TV, mudou de canal. Depois desligou. O silêncio da sala era confortável, mas a guerra do lado de fora ainda estava acontecendo, e ela sabia. O que aconteceu naquele tribunal não era o fim.
Era apenas o começo. Na manhã seguinte, o vídeo começou a circular. Ninguém sabia exatamente quem havia gravado. Talvez um estagiário de direito, talvez um funcionário do tribunal, ou alguém que apenas teve o reflexo rápido diante da cena absurda. Mas o fato é que estava em todos os grupos jurídicos, em todas as bolhas do Twitter jurídico brasileiro, nos stories do Instagram e nos canais de denúncia de abusos raciais. A juíza titular da 7ª Vara Criminal sendo agredida e humilhada por 2 policiais dentro do próprio tribunal onde trabalhava. O vídeo começava com um empurrão. Mostrava a mulher negra de terno branco sendo contida à força por 2 homens armados, enquanto vozes confusas e câmeras de celular tremiam ao redor. Mostrava ela tentando explicar algo e um dos policiais gritando para que ela saísse dali agora. Não havia som claro de protesto, nem reações violentas. Só a brutalidade da cena em contraste com a calma dela. E depois, o corte seco para ela entrando de toga na sala de audiência. A legenda que viralizou foi simples. Eles bateram nela. Minutos depois, ela julgou o caso. Na sede da corregedoria, a repercussão caiu como uma bomba. A ouvidoria recebeu dezenas de ligações em poucas horas. Entidades do movimento negro exigiram posicionamento imediato. Conselheiros da OAB publicaram notas de repúdio. E o Tribunal de Justiça de São Paulo teve que convocar uma coletiva às pressas, tentando se antecipar ao que já era inevitável. Enquanto isso, ela mantinha sua rotina inalterada. No gabinete, uma pilha de processos à espera de decisão. Petições, laudos técnicos, notificações. Nada parou por causa da agressão, porque ela sabia que era exatamente isso que esperavam. Que ela se quebrasse, que perdesse o controle, que recuasse. Mas não era o estilo dela. Nunca foi. Doutora Camila chamou seu assessor ao final da tarde. O presidente do TJ quer falar com a senhora. Linha direta. Ela respirou fundo. Sabia que aquela ligação viria cedo ou tarde. Pode transferir. Do outro lado da linha, a voz formal do desembargador-chefe foi envolta em frases cuidadosas. A situação tomou proporções inesperadas. É importante mantermos a serenidade institucional. O tribunal está do seu lado, claro. Mas também precisamos pensar em imagem pública, reação da segurança, protocolos. Ela ouviu tudo em silêncio. E quando ele terminou, disse apenas: "Com todo respeito, senhor presidente, eu não sou a imagem. Eu sou a prova." A ligação caiu em segundos. Ela sabia que havia ultrapassado a linha do que era considerado prudente naquele meio. Mas também sabia que, com o vídeo exposto e os olhos da imprensa voltados para o caso, nenhum deles ousaria retaliá-la abertamente. Não agora, não mais. No dia seguinte, ela foi convidada para uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado, promovida pela Comissão de Direitos Humanos. Não aceitou de imediato. Pensou, ponderou e então decidiu que sim. Não porque queria palco, mas porque estava cansada de silêncio estratégico. Ao entrar no auditório, encontrou uma plateia lotada. Jovens estudantes de direito, ativistas, jornalistas, mães com camisetas de filhos mortos pela polícia, advogados, juízes aposentados. Uma multidão sedenta por uma resposta que fosse mais do que nota oficial. Camila subiu ao palco com a mesma elegância silenciosa de sempre. Olhar firme, andar contido. Quando pegou o microfone, não precisou pedir silêncio. Já o tinha. Eu não vim aqui contar a minha história como vítima, porque eu não sou vítima. Eu sou parte do problema e da solução. A frase fez com que várias cabeças se levantassem. Sim, parte do problema, porque durante anos eu segui o protocolo. Engoli insultos sutis, suportei piadas de promotores, aguentei olhares duvidosos em bancas de concurso. E calei, porque me diziam que ser discreta era ser estratégica, que manter a elegância era preservar a carreira, que dignidade era silêncio bem vestido. Ela fez uma pausa. Oh, mas depois de ontem, depois daqueles homens me empurrarem como se eu fosse um objeto fora do lugar,
Depois de todos ficarem paralisados em vez de me protegerem, eu percebi que o silêncio não me preserva. Ele me dissolve. Alguém na plateia chorou baixinho. Ela continuou. A justiça que aplicamos dentro das salas não pode ser uma fantasia enquanto do lado de fora nos tratam como ameaça. Não pode haver toga que anule o racismo. Não pode haver código penal que esconda o preconceito de cada gesto. A plateia aplaudiu, dessa vez em pé. Após o evento, centenas de mensagens começaram a chegar. Ex-colegas de faculdade, desconhecidos, mães de jovens presos injustamente, estudantes de direito. Alguns diziam que ela era inspiração, outros diziam que tinham medo de que ela fosse punida por ser ousada demais. Ela lia tudo, cada uma, mas respondia quase nada. Não por frieza, por foco, porque nos bastidores, ela já começava a montar um dossiê. Pediu imagens da câmera de segurança do tribunal. Puxou registros das abordagens anteriores feitas pelos mesmos policiais. Descobriu que um deles já havia sido denunciado por excesso de força em 2 outras ocasiões, ambas arquivadas. Solicitou formalmente as gravações da audiência inteira que conduziu, com foco nos momentos em que os agentes estavam presentes. Tudo seria reunido. Nada passaria despercebido. Na semana seguinte, entrou com uma representação formal contra os 2 agentes, não apenas por abuso de autoridade, mas por conduta incompatível com a função pública. E mais, solicitou à presidência do TJ que o caso fosse acompanhado por uma comissão externa, composta por membros da sociedade civil. O pedido causou rebuliço. Nunca antes uma juíza havia exigido auditoria externa dentro da própria estrutura de poder em que atuava. Não era apenas ousadia, era revolução silenciosa. No fim daquele mês, sua história já tinha ganhado o país. Entrevistas em canais de TV, editoriais em jornais de grande circulação, convites para palestras em universidades. Mas ela continuava indo para o tribunal todos os dias, cumprindo expediente, entregando sentenças com prazos em dia, mantendo o café forte, a caneta preta e a postura firme. E todos sabiam. Não era apenas a juíza Camila ali, era o lembrete de que até mesmo os espaços mais blindados pelo racismo institucional estavam começando a ruir. Não porque alguém lhes deu permissão, mas porque uma mulher negra entrou, foi agredida e não saiu. Permaneceu e transformou. Os corredores do Tribunal de Justiça já não eram os mesmos. Onde antes, sussurros seguiam a juíza Camila como sombras, dúvidas, julgamentos, desconfiança silenciosa. Agora havia algo diferente. Uma tensão desconfortável de quem percebe que a estrutura começou a tremer. E não há mais como fingir estabilidade. Alguns colegas a cumprimentavam com mais ênfase do que antes, tentando se alinhar à maré. Outros desviavam o olhar, constrangidos por saberem que se calaram quando deveriam ter agido. Os mais velhos, especialmente, observavam-na com uma mistura de temor e curiosidade. Camila caminhava entre eles sem alterar o passo. Ela não precisava que gostassem dela. Só precisava que a respeitassem. Na terceira semana após a agressão, o caso foi parar no Conselho Nacional de Justiça. A Corregedora Nacional, pressionada por organizações civis e pela repercussão do vídeo, decidiu abrir uma sindicância especial. Pela primeira vez em muitos anos, a atuação dos seguranças judiciais, antes protegidos pela informalidade da rotina, estava sendo investigada sob olhos externos. Mas não era apenas isso. Um movimento espontâneo, vindo de mulheres negras da magistratura de todo o país, começou a tomar corpo. Juízas de estados diferentes, promotoras, defensoras públicas, delegadas e advogadas começaram a compartilhar nas redes relatos de situações semelhantes. Algumas foram barradas na entrada de fóruns, outras confundidas com partes dos processos. Muitas foram desacreditadas, interrompidas, ignoradas em sessões conduzidas majoritariamente por homens brancos. Era como se o episódio de Camila tivesse destampado algo que, há anos, fervia em silêncio. O nome disso era estrutura. E agora, ela estava sendo nomeada,
apontada, confrontada. Camila lia os relatos à noite, entre uma sentença e outra. Sentia raiva, culpa e uma espécie de responsabilidade que ela não havia pedido, mas que também não podia negar. Foi durante uma dessas noites que recebeu a ligação da defensora pública Priscila Nunes, do Rio de Janeiro. Elas haviam se conhecido num congresso 5 anos antes, trocaram cartões e nunca mais falaram. Mas agora, a voz do outro lado era direta. Estamos organizando um coletivo nacional de mulheres negras do direito. Precisamos de você na linha de frente. Camila hesitou. Eu não sou ativista. Sou juíza. Tenho limitações. Você foi espancada dentro do seu local de trabalho por ser negra. Não existem mais linhas seguras para a gente. Ou a gente age, ou eles continuam decidindo quem pode pertencer. Camila respirou fundo. Me diz o que eu preciso fazer. E então começou uma nova fase. Além da rotina pesada no tribunal, Camila passou a participar de reuniões virtuais semanais com dezenas de outras mulheres negras da justiça. Compartilhavam estratégias, estudavam casos, trocavam contatos, organizavam respostas conjuntas. O coletivo recebeu o nome de Justiça por Inteira. Um trocadilho claro. Justiça não pela metade, não branca, não seletiva, inteira. Enquanto isso, o processo disciplinar dos 2 policiais seguia moroso. A corregedoria local tentava empurrar para debaixo do tapete, alegando excesso de mídia e falta de provas além do vídeo. Alegavam que os policiais estavam apenas tentando manter a ordem e que não houve agressão intencional. Camila acompanhava os despachos com a calma de quem sabe jogar no tempo do sistema. Mas ela também sabia que, se dependesse apenas da burocracia, nada mudaria. Foi então que tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo seus aliados. Pediu afastamento temporário da vara por 30 dias para se dedicar exclusivamente à articulação do coletivo e à construção de uma proposta legislativa sobre protocolos de identificação racial e segurança institucional em prédios do Poder Judiciário. O pedido foi recebido com espanto por seus superiores. A alegação oficial era questões de saúde psicológica pós-trauma, mas todos sabiam que era estratégia. Durante o afastamento, viajou para Brasília com um pequeno grupo do Justiça por Inteira. Reuniram-se com deputados federais, comissões do Senado, conselheiros do CNJ, apresentaram dados, relatos, vídeos, nomes, protocolos internacionais de identificação e, acima de tudo, apresentaram uma proposta de resolução nacional, a criação de um protocolo de abordagem e verificação funcional em ambientes institucionais, com foco em evitar abordagens racistas e abusivas. A proposta incluía treinamento obrigatório de seguranças judiciais em temas como racismo estrutural, reconhecimento funcional de autoridades e condutas disciplinares claras. E mais, criava um canal direto de denúncia para magistrados e servidores vítimas de abordagens discriminatórias. O texto foi recebido com frieza no início, mas a presença de Camila, a mulher do vídeo, da toga, das palavras firmes na audiência pública, dava peso à proposta. Ela não estava ali para fazer barulho. Estava para mudar o jogo. Na quarta-feira daquela semana, participou de uma audiência na Comissão de Justiça e Cidadania da Câmara. A sala estava cheia. Deputados, jornalistas, servidores. Camila não usava toga. Estava com uma camisa social azul e um broche discreto em forma de balança. Quando pegou o microfone, falou sem papel, sem protocolo, sem rodeios. O que aconteceu comigo não é exceção. É a regra silenciosa aplicada a quem não carrega no rosto o privilégio da dúvida. Fui abordada com violência porque minha pele foi lida como ameaça, e só me respeitaram quando viram o brasão da República na minha identidade funcional. Mas e quem não tem crachá? Quem não tem toga? Essas pessoas não voltam para a sala de audiência, voltam para o asfalto. Ou nem voltam. O silêncio após sua fala foi longo, mais longo que o tempo regulamentar, e quando os aplausos vieram, foram firmes, sinceros, porque ali não falava apenas uma juíza. Falava alguém que desafiava a estrutura sem sair dela. Ao fim do mês,
A proposta do Justiça por Inteira foi oficialmente registrada na Câmara como projeto de lei complementar. A imprensa deu manchete. As redes sociais fervilharam. Mas mais importante do que tudo isso foi o efeito subterrâneo. Pela primeira vez em décadas, servidores da justiça de várias regiões começaram a enviar relatos e sugestões. Era como se um sistema inteiro tivesse sido sacudido por dentro. Camila, agora, tornava-se mais que uma juíza. Era referência, símbolo, mas também alvo. Blogs conservadores começaram a atacá-la. Colunistas sugeriram que ela explorava vitimismo para subir na carreira. Perfis falsos surgiram para desacreditá-la. Montagens, insultos, ameaças veladas. Ela lia tudo e depois apagava. Não porque não doía, mas porque já sabia. Quando uma mulher negra ocupa o centro da sala, o sistema tenta devolvê-la ao canto. Mas ela não voltaria para o canto. Aquela toga agora carregava um outro peso. E quem tivesse medo de enfrentá-la, que trocasse de tribunal. Na sua volta ao tribunal, Camila sentiu o ar mais denso do que nunca. Mas não era o medo de antes. Era a resistência de quem percebeu que ela havia retornado diferente, mais forte, mais visível, mais perigosa para a ordem que sempre se manteve invisível. Os passos ecoaram pelo mesmo corredor onde tinha sido empurrada semanas antes. Os 2 policiais que a agrediram não estavam mais lá. Tinham sido transferidos provisoriamente para outras comarcas, enquanto aguardavam o parecer final da sindicância disciplinar. A justificativa oficial falava em evitar constrangimentos. Mas Camila sabia o que aquilo era: contenção de dano. Entrou em sua sala com tranquilidade. A toga, pendurada no cabide ao lado da estante, parecia esperá-la. Sentou, ligou o computador, abriu o primeiro processo do dia. Um caso de tortura policial em uma abordagem de rotina. Os detalhes frios no relatório pericial, as fotos dos hematomas no laudo, o rosto do jovem preto de 17 anos, tudo aquilo lhe era familiar demais. Era quase pessoal. Respirou fundo e começou a digitar. No meio da manhã, uma batida leve na porta. Era a secretária da vara, com um envelope pardo nas mãos. Chegou hoje cedo. Assinado pela Corregedoria do CNJ. Camila abriu ali mesmo, leu linha por linha. Os 2 policiais que a agrediram haviam sido considerados culpados por conduta incompatível com o serviço público, desobediência ao protocolo funcional de identificação e abordagem e abuso de autoridade. O parecer recomendava afastamento por 60 dias e reciclagem obrigatória, com possibilidade de desligamento, caso reincidissem. Ela fechou o envelope devagar. Não comemorou, porque sabia que, apesar de simbólico, aquilo era o mínimo. À tarde, voltou à rotina de audiências. Sala cheia, advogados agitados, réus tentando parecer calmos. Mas agora, os olhares não desafiavam mais sua presença. Havia respeito e um certo cuidado. Como se todos soubessem que cada palavra dita naquela sala teria peso dobrado. Durante o intervalo, desceu até o pátio interno do tribunal. Ali, uma jovem estagiária de direito a esperava. Negra, trancinhas bem cuidadas, uma pasta de anotações contra o peito. Aproximou-se tímida. Doutora Camila, desculpa incomodar. Eu só queria dizer que eu estou aqui por sua causa. Eu quase desisti da faculdade. Achava que esse lugar não era para mim. Aí vi a senhora naquela audiência de pé depois de tudo e... Bom, obrigada. Camila sorriu com os olhos úmidos. Não é incômodo nenhum. Você não está aqui por minha causa. Você está porque é capaz. E agora, ninguém mais pode fingir que você não existe. Abraçaram-se brevemente. A garota foi embora com passos mais firmes. E Camila entendeu que aquele momento era mais poderoso do que qualquer sentença. No final da semana, uma carta chegou à sua casa. Manuscrita, envelope simples. Não havia remetente. Apenas uma mensagem. Se eu tivesse sido tratado como você tratou aquela audiência, talvez meu irmão ainda estivesse vivo.
Obrigado por mostrar que justiça não é só palavra, é escolha. Camila dobrou o papel com cuidado e o guardou entre as páginas do Código de Processo Penal, onde mantinha outras cartas, anotações, lembranças. Um lembrete silencioso de que aquilo que ela fazia ultrapassava protocolos e trâmites. O movimento Justiça por Inteira crescia. A proposta de lei seguia tramitando em Brasília, com apoio crescente de parlamentares e pressão popular. Artigos começaram a ser publicados em revistas jurídicas sobre racismo institucional dentro do Poder Judiciário, muitos citando seu caso como marco. Alguns juízes resistiam, outros, enfim, começavam a escutar. No fim de março, foi convidada para palestrar no Congresso Nacional de Magistrados. Tema: autoridade, equidade e representatividade. Subiu ao palco sem toga. Vestia branco, como no dia da agressão. O salão estava lotado. Câmeras, imprensa, ministros aposentados. O público que um dia teria olhado para ela com desconfiança, agora a aguardava em silêncio. Eu não estou aqui para confortar ninguém, começou. Estou aqui para provocar desconforto, porque o desconforto move. E o judiciário, há muito tempo, parou de se mover. Citou números, falou de casos, mostrou a estrutura do privilégio mascarado de competência. E quando terminou, houve silêncio. Longo, denso. Depois, aplausos. Nem todos aplaudiram. E isso a agradou. Porque a mudança real nunca é unânime. Naquela noite, de volta a São Paulo, sentou-se sozinha na varanda de seu apartamento, olhando a cidade que nunca dorme. Pensou nos que vieram antes dela e não tiveram chance de ocupar uma cadeira de juiz. Pensou em quantas vezes quase recuou. Em quantas vezes quase acreditou que precisava calar para sobreviver. Mas agora era tarde para silenciar. Era tarde para recuar. Ela sabia que podia ser afastada, atacada, desacreditada, mas nada daquilo importava mais. Porque ela tinha feito o que precisava ser feito, tinha plantado a semente, e agora a árvore da justiça, inteira, firme, com raízes negras, começava, enfim, a crescer. Se você acredita que essa história precisa ser contada em voz alta, inscreva-se no canal. Mais vozes como a de Camila precisam ser ouvidas. Mais olhos precisam se abrir. Justiça não se implora. Justiça se constrói. E a hora é agora.